Salve, salve, querida turma. Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique e na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade à unidade 2, que tem como título as estruturas populacionais. Essa unidade ela se encontra entre a página 571 a 586. Na última aula nós abordamos as faixas etárias de uma população. Eu abordei com vocês a composição de uma população, né? Seja masculina, seja feminina, por gênero. Analisei com vocês a pirâmide etária brasileira. Analisei com vocês como é que nós podemos caracterizar, né, uma população a partir de uma pirâmide etária. E é importante porque esse gráfico, que é uma pirâmide etária, ele revela muito sobre as características de uma população. Falei com vocês sobre a transição demográfica e eu trouxe essa pirâmide etária para que a gente possa lê-la, né? Ou melhor, ter uma melhor compreensão sobre a forma de leitura de uma pirâmide etária. A base de uma pirâmide etária, ela reflete, né, o número de nascimentos de uma determinada população, tá certo? E isso reflete a base de uma pirâmide. O corpo de uma pirâmide já está mais relacionado às pessoas adultas ou pessoas em fase de um trabalho assalariado ou população economicamente ativa. E o topo, a expectativa de vida. É essa forma que nós podemos ler uma pirâmide etária, né? E aí agora eu vou destacar para vocês, né, os indicadores sociais e econômicos, que são a população economicamente ativa e a população economicamente inativa. Ainda quanto à estrutura de uma população, a gente pode utilizar, né, os indicadores sociais e econômicos, como o PEA, que é a população economicamente ativa. Esse índice ele representa a população que tem ocupação remunerada, tá? Ou não remunerada. Isso é algo que a gente tem que acrescentar. Já a população economicamente inativa, né, a PEI, de 0 a 14 anos e acima de 65 anos de idade para o IBGE, é o índice correspondente de pessoas que não exercem atividade remunerada, né? Então, a população economicamente ativa é aquela que está apta ao trabalho, esteja ela ocupada, ou seja, empregada, ou desocupada, ou seja, desempregada, tá? A análise da razão de dependência é importante, pois através desses dados que países desenvolvem planejamentos relacionados ao futuro do mercado de trabalho, emprego e previdência, né? Outra maneira de avaliar a população economicamente ativa é pela distribuição dos setores da economia, né? Os setores de atividade econômica, né? E aí nós fragmentamos em primário, secundário e terciário. O setor primário ele corresponde à agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, mineral, animal, etc. Setor secundário, indústrias e construção civil. E setor terciário, comércio e serviço. Então, a partir disso, nós conseguimos estabelecer, né, a forma como essa população ela se desenvolve, ou melhor, a forma como essa população e esse país eles estão progredindo na sua indústria, estão progredindo na sua área tecnológica. Nos países desenvolvidos, existe uma concentração de trabalhadores no setor terciário, ou seja, de comércio e serviços. O setor primário perde cada vez mais funcionários para a mecanização do campo. E o setor secundário está ocupando o menor número de trabalhadores por causa do uso intensivo de máquinas e de robôs. Então percebam que existe, né, uma complexidade em relação ao trabalho de uma maneira geral, né? Nos países subdesenvolvidos industrializados, existe um setor terciário inchado, né, caracterizado pela economia informal. Então, o subdesenvolvido ele acaba tendo essa característica, né? Muito camelô, muito comerciante informal. Os países subdesenvolvidos não industrializados ainda apresentam considerável população economicamente ativa no setor primário, né? Agricultura, pecuária, etc. Então, a gente percebe isso, né? Essa relação de trabalho. Pelo menos em um aspecto, parece que os países ricos e pobres estão juntos no emprego.
No entanto, que levam ao desemprego nesses países são diferentes, né? Nos países ricos, ocorreu intensa automatização, progressos tecnológicos e transferência de indústrias para os países subdesenvolvidos. É o caso da China. A China é um exemplo clássico disso, né? A questão de mão de obra barata, proximidade de mercado consumidor, a questão da proximidade de matérias-primas e entre outros fatores locacionais vão atrair muitas indústrias para a China, tá certo? Então, isso, né, acabou ocorrendo processos que eliminaram os empregos no setor secundário, que foram absorvidos pelo setor terciário. Como isso nem sempre aconteceu. Esses países enfrentam um fato novo: as elevadas taxas de desemprego. Esse processo é conhecido como desemprego estrutural. O que é isso, professor? Eu explico de forma bem simples. O desemprego estrutural, ele é o desemprego, ou melhor, é o posto de serviço que se encerra por uma mudança na estrutura, por uma mudança nos meios da tecnologia. Ou seja, o posto de serviço ele se encerra. Quer ver um exemplo clássico disso? É o assessorista. É isso mesmo que você está ouvindo, assessorista. O assessorista era aquele trabalhador que ficava no elevador, né, apertando os botões para... Ele trabalhava no elevador apertando o botão, indo de um andar para o outro. Com as mudanças na própria infraestrutura de um elevador, nos meios tecnológicos, esse emprego está deixando de existir. Isso é uma mudança na estrutura. Isso é o desemprego estrutural, tá? E aí nós partimos para o Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma forma de nós analisarmos o progresso, né, de um determinado país. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano é uma forma de perceber o desenvolvimento de um país pelos indicadores renda, educação e saúde. Então, o objetivo da criação do IDH foi oferecer um contraponto a um outro indicador muito utilizado, que era o Produto Interno Bruto per capita, ou seja, a soma da riqueza do país dividido pelo total da população, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Então, o IDH ele foi um contraponto a isso, tá certo? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele foi um contraponto a essa lógica, né? Então, só para que a gente possa ter uma ideia, e a gente precisa refletir sobre isso, segundo a ONU, desde 2010, novas metodologias foram utilizadas para calcular o IDH. Na atualidade, o IDH ele é avaliado por 3 indicadores sociais e econômicos: saúde, educação e renda, mensurados da seguinte forma: expectativa de vida da longa e saudável, né, a saúde, ou seja, se uma população ela vive muito ou vive pouco, ela já dá indícios da parte da saúde. Educação mensurada pela média de anos cursados, ou seja, o tempo de médio que uma população ela fica na sala de aula. Isso é muito importante porque isso reflete o desenvolvimento de uma população. E o padrão de vida, ou seja, a renda, mensurada pela Renda Nacional Bruta, né? a RNB, per capita, expressa em poder de paridade de compra, PPP, poder de paridade de compra, né? Então, em 2014, o Brasil, de 188 países, ele ocupava a 75ª colocação. E aí é óbvio, né, galera? Quando a gente pega o IDH ele varia, ele tem uma diferença, muitas das vezes dentro de uma própria cidade. Ou vocês acham que o IDH do centro de Santa Cruz é o mesmo índice de desenvolvimento humano, por exemplo, de um IDH de uma área mais periférica de Santa Cruz, né? Então, eu encerro por aqui com vocês a minha aula. Queridos,
Dia 4/9, de 9h50 a 10h30, eu tenho um hangout com vocês, tenho uma videoaula com vocês, então, por favor, tenham atenção. E eu deixo com vocês uma questão. Tragam para mim o IDH mais elevado, né, de Santa Cruz para o IDH, para um dos IDHs mais baixos de Santa Cruz. Eu estou pegando de Santa Cruz mesmo, vocês vão analisar. É só vocês identificarem o IDH municipal, né? Então ele revela o índice de desenvolvimento humano dentro de um próprio bairro. O IDH do centro de Santa Cruz é 1 e o IDH, por exemplo, da João 23, do Miesp, do Novo Mundo, é totalmente diferente. Um grande abraço a todos e até uma próxima.